Iniciar a apresentação propriamente dita. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer muito grande participar dessa semana magnífica aí. Não tive tempo de acompanhar muitas outras palestras, mas tenho recebido também feedback dos conhecidos, amigos que têm acompanhado, e tem sido muito boas as apresentações e a participação de todos aí. Então, eu me apresento, meu nome é Paulo Pelanda. Eu sou coronel da reserva do Exército e professor do Instituto Militar de Engenharia, e nessas andanças aí da carreira, tive uma passagem aí na subdireção de obras militares do Exército lá em Brasília, que gerencia o ambiente construído, toda a infraestrutura do Exército, onde eu reencontrei o meu amigo Alexandre Fitzner, que já tinha estado comigo no IME, quando ele fez a formação, mestrado e graduação e mestrado no IME, lá na década de 90, e na oportunidade, quando eu era subdiretor, ele era lá o gerente e o desenvolvedor, o idealizador, o gerente do desenvolvimento do sistema Opus, que é um sistema que muita gente já conhece. Hoje a gente não vai entrar muito nas telas do sistema para mostrar como ele conhece. Nós já fizemos muitas palestras, nós e o pessoal da diretoria lá ainda continua fazendo, Brasil afora, né? Então, a gente vai só dar uma perspectiva de como era, como está e como a gente acha que pode ser aí no futuro. Por isso que o título aí é passado, presente e futuro, né? Perspectivas, mas perspectivas de um ponto de vista desse sistema aí, que é um sistema de gestão, né? Um sistema do tipo ERP, né? Planejamento de Recursos Empresariais, que tem consigo camadas de gestão de planejamento orçamentário e financeiro, gestão de demanda, gestão de projetos, de engenharia e arquitetura, especificamente também, além de outros tipos, né, mais gerais, gestão de contrato, mas tudo BIM compatível, ou seja, tudo que é gerado, o esforço de geração da informação, da modelagem, da construção, ele é organizado nesse sistema lá que o Alexandre gerenciou e idealizou lá no Exército, e que a gente também está tentando levar para fora agora. Mas eu passo a palavra para o Alexandre antes de passar para a primeira tela aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, sou o Coronel Fitzner, como sou também coronel da reserva, né? Hoje a gente tem... nós estamos colaborando, na verdade, para que, dentro do possível, a gente ajude a nossa comunidade no Brasil, né, evoluir com essa tecnologia, né, do BIM, obviamente, e ajudar tanto a empresas privadas, organizações privadas, como organizações públicas, né, no sentido de colaborar realmente. Tá? Então, hoje fazemos esse trabalho, eu faço esse trabalho em conjunto aí com o Coronel Paulo Pelanda, tanto a nível acadêmico, né, Pelanda, como a nível também de orientações, realmente, uma colaboração com a comunidade. Tá? Essa é a nossa tarefa. E isso, obviamente, vem de um início aí de 15 anos aí, né, aprendendo, na verdade, compartilhando informações com relação ao BIM, né, que é o contexto que nós estamos falando aqui. Claro que a nossa experiência vem no sentido porque vem de uma contribuição, de uma solução que a gente desenvolveu lá no passado, hoje está rodando ainda na instituição brasileira. Ele é um marco, na verdade, não só nacional como mundial, do bom uso da tecnologia BIM. Né? Ok, uma introdução acho que foi suficiente, né? Com as telas que a gente possa mostrar agora e o pessoal consegue entender melhor aí. A gente não tem muita tela, são 10 telas somente, mas que a gente tem bastante coisa para falar sobre elas e depois debater com vocês, né? A minha imagem não está aparecendo aí, a imagem da minha câmera? Não, a minha? Não, é que Eu. quando você compartilha, a câmera some. Entendi. É verdade, tem razão. Eu deveria de não ter compartilhado, mas tudo bem, depois a gente volta aí. Depois que a gente conseguiu compartilhar, eu falei assim, fiquei até com medo de... É verdade, é verdade. Tá Valeu. certo. Então tá bom, vamos iniciar aqui. Então, como eu falei,
A nossa apresentação versa sobre perspectivas BIM, passado, presente e futuro, mas sob a ótica do nosso sistema de gestão, é o BIM, mais com o M de management, né? Building Information Management, vamos dizer assim. Que a modelagem, esse sistema, essa perspectiva aí, ela não foi pensada para competir com a tecnologia de modelagem ou de simulação. Ela é de simulação também, mas não no nível predial ou local. Ela é mais de infraestrutura grande, né? Então, aqui tem uma linha do tempo em cima, de 2006 a 2019, onde a gente considera 2018 e início de 2019 o atual e para frente o futuro, né? Então, só contextualizando aqui a nossa experiência no Exército, aqui do lado esquerdo nós vemos uma estrutura parcial do Exército. Seriam os órgãos de direção geral que funcionam em Brasília, né? Nós temos o Departamento de Engenharia e Construção, o Departamento Geral do Pessoal, o Comando Logístico, né? Aqui não precisa nem falar, né? De Engenharia e Construção trabalha, é responsável por todo o patrimônio do Exército, manutenção, construção, meio ambiente também, das áreas do Exército. Aqui do pessoal, aqui toda a cadeia logística, o planejamento logístico, né? Essa parte do Comando de Operações Terrestres é a parte operacional, né? Todas as divisões do Exército aí do Brasil estão, quando tem uma operação, é coordenada pelo COTER, que a gente chama de COTER. O Departamento de Ciência e Tecnologia é responsável pela ciência, tecnologia e inovação, e ensino tecnológico também. O Instituto Militar de Engenharia é a única escola do Exército que está debaixo do Departamento de Ciência e Tecnologia. O IME é a escola aqui do Rio de Janeiro, né, tradicional. A Secretaria de Economia e Finanças, que trata das finanças, né? E o Departamento de Educação e Cultura, que tem todas as outras escolas de formação e especialização do Exército embaixo dela, né? Então, isso aqui é uma organização complexa, né? O Departamento de Engenharia e Construção tem a sua diretoria de obras militares, onde a gente trabalhou, e a diretoria de obras de cooperação. A diretoria de obras militares, ela tem o objetivo de atender o cliente interno, ou seja, é fazer obras, manutenção, gestão do ambiente construído, da infraestrutura do Exército. A diretoria de obras de cooperação é para atender os clientes externos. São mais obras horizontais, né? As estradas, né? Que é onde as empreiteiras não costumam ir, Amazônia, né? DENIT, né, também. Estradas de ferro. Oi? DENIT também, né? Que é o órgão. Exato. O DENIT é um cliente externo aqui, dessa diretoria de obra. Então, aqui estão os batalhões de construção do Exército. Então, o Exército aqui é executor, ele é contratado para executar. Aqui, nós somos contratantes. A gente só contrata e fiscaliza, né? Então, o sistema Opus, que foi desenvolvido, dada essa complexidade aqui, que eu já vou mostrar mais para frente, quando o Alexandre vislumbrou ou começou a pensar no seu desenvolvimento para fazer face aos desafios daquela oportunidade lá de 2006, ele já pensou uma estrutura básica que atendesse não só o Departamento de Engenharia e Construção e a parte do ambiente físico, mas a interação com todos os outros setoriais do Exército. Não sei se a gente vai conseguir passar isso. Então, o Exército aqui, a estrutura dele é dividida em regiões militares, estrutura administrativa dele, e a diretoria de obras militares, ela possui um escritório de obras e de administração do patrimônio em cada região dessa aqui. Então, são 12 regiões, 12 escritórios descentralizados, com aproximadamente 350, 400 engenheiros, arquitetos, engenheiros de civis, e eletricistas e mecânicos, arquitetos e técnicos, né, de edificações e de eletricidades, mais notadamente, né? Então, esse pessoal todo espalhado aqui é responsável por projetar, especificar, contratar e fiscalizar as obras no território brasileiro todo. E a diretoria de obras militares é a diretoria que orienta tecnicamente e que
administra os recursos e libera os recursos, né? Então, passando aqui para a segunda tela, uma tela dos desafios do sistema de obras militares, que são o sistema de obras, é a diretoria com suas comissões de obras regionais, essas 12. Lá em 2006, né, até hoje, né, o desafio é de gerir toda essa infraestrutura espalhada no território nacional. Vai desde a fronteira, as fronteiras amazônicas, até aqui o sul, né, do Oiapoque ao Chuí, né? Cada símbolozinho desse aqui representa uma presença do Exército. Esse aqui já é uma tela lá do sistema OPS, se a gente der um zoom aqui, lá, né, no sistema, a gente vai ver que cada símbolozinho desse vai se multiplicar em dezenas e às vezes centenas, principalmente aqui na região sul-sudeste. Então, aqui está representado só a cidade, praticamente. Mas dentro da cidade tem dezenas de unidades, né, de terrenos. O Exército é uma verdadeira cidade dispersa e grande, dispersa e espalhada, né, no território. Se a gente for ver, é realmente uma cidade, por quê? Porque são bairros, tem bairros, as vilas militares são casas e prédios residenciais, tem hospitais, escolas, instalações militares, esportivas, industriais, bases de aviação, nós temos aqui em Taubaté, em São Paulo, na Amazônia, em Campo Grande, né? Aviação de asa rotativa, né? de helicóptero, armazéns por causa da logística, postos de combustível que estão espalhados nas unidades, usinas hidroelétricas, principalmente aqui na Amazônia, cada pontinho desse aqui tem uma pequena central hidrelétrica, termoelétricas, estradas internas, tem campos de instruções muito grandes, com estradas, redes elétricas e de outras instalações auxiliares, né? Então, é uma verdadeira cidade. São 1.794 imóveis, né, terras, que se tivessem juntas, elas representariam 85% do estado de Sergipe, para ter uma ideia, né? Na época, eram cerca de 75 mil benfeitorias com suas infraestruturas espalhadas aqui. Então, vocês imaginem o desafio que é você gerenciar isso aí com transparência, manter essa instalação, né? Construir novas, manter as antigas, com transparência e resultado, né? Eliminar a ineficiência devido à alta complexidade da gestão de patrimônio, ativos e obras públicas, né? Obra pública é sempre um fator complicador. O regramento, a legislação, ela é mais complexa, né? Devido a ter que lidar com recursos públicos, né? Então exige cuidados, né? Muita gente trabalhando no sistema, então tem que ter atenção redobrada, né? A complexidade técnica, administrativa, normativa, jurídica, legal, que está envolvida em obras públicas, né? A diversidade cultural, vocês imaginem, lá num pelotão de fronteira, onde os militares são do próprio local, né? Os usuários têm índios, soldados índios, né? Embora hoje já tenha o nível de escolaridade já tá bem elevado, né? O próprio Exército levou a escola para lá. Mas aqui no Sudeste é outra. O ambiente externo ajuda muito. As empresas são mais capacitadas, né? Tem uma diversidade de empresas para se contratar maior, né? Aqui tem a dificuldade logística lá nas fronteiras, né? Então, é toda uma complexidade e uma diversidade que tem que ser geridas, né? E o principal aqui é harmonizar incompatibilidades. O planejamento estratégico com a variabilidade da gestão pública. Isso aqui é um problema que eu vivenciei na carne, né? Você chegar no mês de junho, julho, e o teu planejamento financeiro, né, orçamentário, ainda não ter sido aprovado pelo Congresso. O orçamento da União ainda do ano corrente não ter sido aprovado. Ou, quando aprovado, contingenciado. Daqui a pouco, descontingencia. E aí, você tem 3.000 obras ou 3.000 demandas na fila, muitas programadas. Quando você
contingencia metade, o que você vai cortar? O que você vai privilegiar? Se você não tem todas as informações, todo o planejamento numa base de dados única e com uma interface amigável para você gerir, né? Era o que acontecia. Então, a gente cortava, às vezes, uma obra que já estava pronta para licitar, num processo já de gestão de projeto que não era transparente, era tudo descentralizado. E, no final das contas, você não privilegiava uma outra que não estava pronta para licitar. No final do ano, a diretoria era a diretoria do Exército que mais devolvia crédito sem utilização, né? E o Opus veio mudar isso. Então, era realmente, naquela época, uma época de crise e busca de soluções, né? Os processos eram muito bem definidos, mas de difícil implementação, né? O Exército sempre foi muito regulamentado, né? Tem regulamento para tudo, né? E obras, então, tem seus regulamentos, e os processos bem definidos, mas todos descentralizados. Falhas e atrasos na comunicação entre os diversos níveis de gestão por falta de um sistema integrado. Bancos de dados e informações locais e descentralizadas, ou seja, falta de interoperabilidade das informações. Intempestividade da informação, ou seja, ela chega no momento inadequado, você precisa dela agora, né? Hoje em dia as coisas são muito dinâmicas, né? As decisões elas têm que ser tempestivas e acertadas. E se você não tem a informação, como é que você vai gerir, né? Então, as decisões falhas, né? Planejamentos e replanejamentos demorados por falta da informação. Isso gera um controle ineficiente. E uma demanda, a gente experimentava, depois de 20 anos de crise nas Forças Armadas por falta de verba, a gente experimentava também uma demanda grande, crescente de obras e serviços, principalmente de manutenção, né? Com as instalações já precárias, né? Imagina aquelas 75 mil benfeitorias precisando ser remodeladas, né? E uma estrutura reduzida de pessoal e de trabalho, né, para fazer face a tudo isso, né? Tem também as coisas boas que estavam aparecendo, né? Tecnologias novas, né, de projetos na área de arquitetura, engenharia e construção, né, mais avançadas, como o BIM, por exemplo. Então, o Alexandre já estava esperto lá nessa época, atentando para o futuro. E dificuldade de lidar com as lições aprendidas, ocasionando erros replicados. Então, a gente chegou a replicar, isso aconteceu comigo, projetos estruturais com defeito. A trinca que deu lá num prédio que foi construído no Nordeste foi replicada lá em São Paulo, né? Então, ocasionando prejuízo. Se a gente tivesse uma interoperabilidade de dados, sabendo qual é a última versão daquele projeto para ser replicado, isso não aconteceria, né? Então, uma gestão ineficiente, riscos elevados, segurança jurídica, potenciais problemas com órgãos de controle, etc. Eu passo aí a palavra para o Alexandre. Bom, só volta só a tela anterior, só para eu fazer a ligação com isso. Bom, essa crise que a gente coloca aí é fruto, obviamente, da nossa constatação, né, em que ponto nós estávamos, né? Porque lá em 2006. Então, se você quer mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é você reconhecer em que situação você está, né? E isso, a gente seguiu uma metodologia, obviamente, de prospecção, levantamos, obviamente, as dificuldades devido aos processos e aonde nós queríamos chegar, que é ter uma gestão completa e uma governança, né? Para, obviamente, fazer frente a esses desafios, né, que estavam na tela anterior, e resolver essas questões que estão nessa crise, né, de identificação dos problemas que teriam aí. Bom, um dos itens aí, que é o item 10, nós identificamos que o BIM ajudaria em muito, e estávamos certos, né? Bom, mas nós também tínhamos a constatação que ele não seria suficiente,
ele é fundamental e tem que ser absorvido 100%, do que for possível em matéria de BIM hoje no mundo, certo? Mas ele é um componente importantíssimo, mas tinha que dar um passo mais além, porque, segundo o item 1 aí, que é o processos bem definidos, mais de difícil implementação, isso nos induz ao seguinte, que a área de arquitetura, engenharia e construção, ele é um sistema complexo, né? É difícil realmente a implementação daquilo que você sabe como deve ser feito, tá? Porque realmente a dificuldade ela é muito grande. E acaba que as soluções tradicionais, que até hoje ainda vigoram como a maioria, não atendem, obviamente, a grandes órgãos ou grandes empresas nessa área. Se atende de forma setorial, né? Ou ele só constrói, ele só projeta, ou ele só faz o gerenciamento, ou ele só acompanha, e assim por diante, só fiscaliza, ou ele é só um órgão de controle na visão pública, e assim por diante. Então, uma visão segmentada. E o Exército ele tem essa visão do ciclo completo do seu ativo, do seu patrimônio. Então, ele tem que ter soluções, obviamente, que atendesse a todo o ciclo, né? Vai passar pela próxima tela. Bom, então, aqui de maneira assim bem simples, né, para que todos possam entender, a gente não vai entrar em sistema. Então, aqui é apenas o seguinte, demorou-se, então, a partir de 2006, né, fez um levantamento e a gente partiu de alguns princípios, né. Um deles é o seguinte, o princípio básico, que foi lá atrás definido, que, já que o nosso processo de arquitetura e de construção acontece no mundo real, complexo, porque tenta interpretar o mundo real, o primeiro princípio é que o nosso sistema deveria, sim, retratar virtualmente a realidade. Ok? Então, você vê no quadro abaixo que o mundo real que nós vivemos deveria comportar todos os processos, por mais complexo que seja, através de um mundo digital, né? Aí sim a gente teria uma segurança de que, se a gente consegue fazer no mundo real, a gente conseguiria implementar, independente da complexidade do processo, no mundo digital. Então, o primeiro princípio é criar um ambiente virtual da realidade. Não a realidade virtual, mas um ambiente virtual da realidade. Quer dizer, a realidade virtual não tem um compromisso com a realidade, né, que nós vivemos. Mas a virtualização, a virtual da realidade, sim, certo? É mais próximo aos processos reais. No quadro acima, ali a gente vê apenas alguns componentes que fazem parte do Sistema Unificado do Processo de Obras, que esse é anacrônimo, né, OPUS, e que temos ali componentes importantes que fazem, são componentes básicos de todos os processos, né? Então, teria terras, ativos, infraestruturas, serviços, edificações, produtos, pessoas, etc. E isso visa já atender aquela visão mais ampla que o que nós estamos fazendo, obviamente, não era só para resolver a questão da arquitetura, engenharia e construção, mas de todo o Exército, independente da área de negócio, sendo gestão de pessoas, gestão de terras, né, patrimônio, gestão de questões ambientais, entendeu? Questões de processos específicos, como logísticos, ciclo de vida de produtos, gestão de ativos e assim por diante. Então, tem outros componentes aí que estão em cor laranja, verde e roxa, que são outros componentes que não é o caso aqui demonstrar, são particularidades da nossa força, né? Então, a primeira parte que nós nos envolvemos é modelar o mundo real. Se a gente consegue trazer para o nosso modelo de negócio o mundo real, então nós teremos mais diminuir o risco de a gente conseguir, o risco de conseguir algo que a gente queria realmente, né? A gestão completa. Outro passo seguinte foi a busca da integração. Então, uma vez feito o passo importante, que é modelar o mundo real, a gente partiu para fazer as integrações dos diversos processos, diversas áreas de negócio, né? Estamos ainda, de 2018 adiante, na busca da integração constante, né? E, obviamente, para cada área de negócio que fosse modelado e integrado, teria a questão de um planejamento da sua operacionalização. Nessa tela, nessa fase de operacionalização, a gente vê um exemplo de um ciclo completo
de um produto, que pode ser uma edificação, uma infraestrutura, pode ser um blindado, pode ser qualquer produto que nós entendamos. Então, ele começa da parte da ideia, da criação do seu pedido, até o seu descarte, né? Para a gente, de maneira bem simplória, se a gente pode traduzir, um prédio é um produto, né? Ele pode ter 3.000, 4.000, 5.000 componentes. E cada componente desse tem um ciclo de vida distinto, né? Diferente. Uns a gente tem parte do ciclo de vida e outros tem um ciclo de vida completo. No quadro de baixo, é apenas uma visão bem simples do poder da própria gestão, que todo esse complexo, essa complexidade de gestão, faz com que a alta gerência da nossa instituição tenha relatórios ou acompanhamentos instantâneos, né? Aí é uma visão de gerenciamento de contratos. Então, baseado naquelas dificuldades e naquelas crises que foram identificadas, crises futuras, caso nós não tenhamos, obviamente, nesses 15 anos, enfrentado isso, investido recursos humanos, tecnológicos, etc., hoje nós estaríamos, entre parênteses, desesperados para atender esse tipo de demanda, né? Graças a um esforço em conjunto, nós conseguimos, pelo menos, eliminar. Então, talvez hoje o Exército seja instituição pública, né? E seja mais tranquila em relação a isso. Então, só para fechar um pouquinho essa ideia, o Opus ele é um sistema em nuvem, né? Acessado por todos os elementos, aqueles 350, 400 stakeholders aqui, mais os seus clientes, que os seus clientes são as 500 e tantas unidades militares que estão espalhadas aqui pelo território, que fazem as suas demandas pelo sistema, né? E quando ele solicita, né, aí vai lá para a diretoria planejar, programar, as comissões de obras especificam, projetam o IBIM, jogam as suas informações dentro do sistema, então ela fica organizada no sistema, toda a informação gerada não é perdida, né? Cita, fiscaliza, então existe uma interoperabilidade de todos os agentes envolvidos, cada um dentro da sua esfera, obviamente. Quem está em cima, no topo da cadeia, vê tudo. O fiscal de uma obra lá, ele vai ver a sua obra, né? Então, envolve não só os profissionais da área de engenharia, envolve outros profissionais e leigos, né? Que acessam o sistema, interferem. Hoje, o Exército, em 2 anos, de 2008, mais ou menos, 2009 a 2011, 12, a gente conseguiu modelar toda a infraestrutura daqueles 76.000 benfeitorias e sua infraestrutura num sistema único, parecido com um Google Earth, né? Mas não é só visual, né? Não é só geométrico. Ele carrega a informação, todo aquele esforço de modelagem, ele carrega aí dentro de um nível de detalhamento, um nível de desenvolvimento suficiente para fazer a gestão. Exatamente. Sim, pode continuar, Pedro. Ok. Então, aqui, obviamente, eu gosto de citar um ponto importante, que é a visão logística da informação, né? A informação ela se é útil se ela consegue vir, obviamente, no tempo que você precisa, né? E, obviamente, existem aí 3 ações ou verbos que ele traduz exatamente isso. A questão da previsão, você tem que ter previsão do que você vai gerir lá na frente. Você tem que prover, depois você tem que manter. Se você focar nesses 3 verbos que traduzem a logística da informação, você, obviamente, vai nortear um bom processo de desenvolvimento, entrega e gestão que o cliente precisa. Então, aqui, por exemplo, dentro do contexto BIM, né, de maneira mais simples, a gente consegue ver que a gente consegue prever a informação que vai estar lá. Estrutura ela, obviamente, né, permite fazer as simulações e as inter-relações entre elas, né? Aí você tem, obviamente, se entrar nos jargões do BIM, você consegue aí realmente simular o mundo real, bem próximo da realidade, diminuindo os impactos, os erros, etc. Então, você faz uma previsão, na verdade. E aqui é interessante, não é só da questão da arquitetura, engenharia e construção.
mas como o Plano falou na tela anterior, são recursos financeiros que estão alocados diretamente nisso aí, né? Você pode prever aqui um impacto no processo de compra de produtos como blindados, etc., porque você consegue dar uma previsibilidade de quando vai ser construído aquilo ali, e você interfere diretamente de maneira transversal em outras áreas de negócio, seja pessoal e assim por diante. Você provém aqui, você vai prover, obviamente, né, a dimensão, aqui é uma dimensão 2D, mas você tem dados 3D, sem dúvida. Então, ele já começa, na verdade, a operacionalizar nesse item aqui de prover, na ação de prover. Então, o usuário ele já interage dentro do processo por uma interface que tem todo o conceito BIM, obviamente, e todos os processos que são a eles necessários. E, obviamente, na tela de cima, é a questão da manutenção, né? Manter a informação do seu ambiente construído. Então, você prever, prover e manter. Certo? Dentro desse pensamento, você consegue ter uma informação do ambiente construído, gerida e, obviamente, com alta governança. Aqui é um exemplo na imagem central que traduz o que a gente diz, que é o ciclo completo da informação do seu produto, podendo ser um item de consumo, podendo ser um carro de combate, um equipamento, certo? Ou uma edificação, de maneira mais simples. E todo ele, obviamente, acompanha todo o seu ciclo, né? Por isso que a nossa busca sempre vai ser a integração sistêmica, né? Nós implementamos plenamente a área de arquitetura, engenharia e construção, que tem como o seu player principal o departamento de engenharia e construção, e muita coisa que interessa a gente ligada à área de Secretaria de Economia e Finanças, que é a parte de créditos, recursos, etc. Se o governo federal como um todo, o estadual, municipal, tivesse realmente essa, a gente acredita, estrutura de gestão de informação, poderíamos ter um país melhor, né? Então, por isso que a nossa ideia é ajudar e colaborar nesse sentido. Então, repara que existem aí esses 3 verbos de ação que tem que ter, obviamente, o foco da gestão BIM no nosso entendimento. E isso já é o presente que o Exército vive. Tá? Pode passar. E esse presente que hoje vivemos, obviamente, foi pensado em 2006 como futuro, tá? E ainda estamos nesse futuro. Então, alguns componentes da solução desenvolvida, que é o Opus, em que ele tem componente do tipo organizações militares, obviamente, terrenos, recursos, pessoas, infraestrutura física, localização real e assim por diante. Isso permite fazer uma base real para a simulação. Isso vai influenciar onde? Diretamente no planejamento estratégico. Então, por isso que a organização desse tipo, que é grande e complexa, ele consegue prever demandas de 5, 10, 15, 20, ou até 50 ou 100 anos, se quiser. Ok? Então, quando chega um recurso financeiro, por exemplo, já está tudo programado, pensado, então a gente consegue tratar esse gasto público de maneira muito mais eficiente do que tínhamos na realidade em 2006. Tá? Gastar mal é tão prejudicial como você não ter recurso para você poder gastar. Né? Talvez seja até bem pior. Então, uma vez que outras áreas de negócio, outros players forem, obviamente, dentro da nossa força, acompanhar essa evolução tecnológica, você vai ter, obviamente, uma integração maior em sistemas logísticos, sistema de pessoas, sistema de mobilização. Isso eu vi em 2006 porque é o caminho que os governos europeus estão encaminhando, por exemplo, discutem sobre isso. Então, a gente pensou já em fazer isso em 2006. Tá? E a busca em 2006, você vê um cenário ali de falta de integração sistêmica, e hoje já temos uma integração, não total, porque tem que ser agregado, por exemplo, outras áreas de negócio, mas, pelo menos na área de arquitetura e construção, entendemos que já há uma integração de 100%. Só uma observação, o BIM Handbook, ele previa uma ferramenta, o surgimento de uma ferramenta ERP, né, Enterprise Resource Planning, compatível com o BIM, somente no final dessa década, ou seja, por agora, né?
O Opus está operando desde 2012 e ele não tem só a gestão com BIM, mas ele agrega também outras tecnologias aí, como inteligência artificial, ou está sujeito a, né? Ele é compatível com Business Intelligence, né? Inteligência, e a parte de modelagem de informação geográfica. Geográfica, exatamente. Não é georreferenciamento, é a modelagem de informação. Ela entra de uma forma diferenciada. Diferenciada. Que os outros fazem, utilizam. Né? Bom, aí tem o BIM, etc. Você pode comentar essa tela? Tá, então, o que, assim, aqui já estamos falando do futuro, né? A gente pensou lá atrás, né? E o Alexandre é o grande responsável por essa visão, né? Mas esse diagrama aqui, vamos dizer, ele sintetiza aquilo que a gente vê lá para frente, né? Um sistema em nuvem, né? Capaz de congregar o modelo virtual, né? De maneira que, com base aqui em políticas, planejamentos, leis, né? Atendendo a certas condições de contorno de leis, cadeia produtiva, logística integrada, interoperabilidade, premissa, requisitos, é fazer aqui um ciclo de simulação, né? De CAD, BIM, sim, que está tudo compreendido aqui, sem jogar muita coisa fora que a gente tinha lá do CAD, né? Sim, aqui mais no sentido de City Information Modeling, não sei se essa sigla pegou bem, mas aqui um ciclo de simulação, ou seja, estressar a simulação nesse ambiente virtual, né? Antes de passar para o modelo real, através da ação de agentes públicos privados. É construir somente depois de ter estressado essa simulação, esse feedback de simulação, essa malha de simulação. E aqui ter uma malha, né, gerar aqui, com base na observação dos ambientes natural, construído, social, cultural, econômico, né, no resultado da interação, na observação do resultado da interação desses ambientes, né, sensoriar, né, seja por internet das coisas ou também pela ação de agentes, né, sensoriar para fazer o monitoramento e controle e entrar aqui novamente na mudança, né, na gestão do ciclo de vida dele, seguindo esses loops aqui sempre, né, também sempre com vista na sustentabilidade, serviço de qualidade, garantia dos direitos sociais, etc. Isso aqui nada mais é do que uma representação esquemática da teoria de engenharia de sistemas complexos. E, para que isso seja atuante, né, aqui com sensoriamento, por exemplo, o Opus, ele está preparado para receber sensoriamento em tempo real, né, já com base em Smart City, né, por isso que aqui está uma visão sistêmica de Smart City. Então, por exemplo, a gente, no Exército, um exemplo prático, nós temos mapeado e modelado todos os tanques de reserva de combustível dos postos de combustível. Sabemos a capacidade de armazenamento por tipo de combustível. Só não sabemos hoje a quantidade que está armazenada neste momento. Mas se nós tivermos aqui sensores engatados aí na internet, com o seu IP lá, a gente poderia dar a cada momento a gestão. Então, isso faz uso intensivo e sistêmico de TIC para a governança, né? Logística just in time, etc. Tudo aquilo que todo mundo já ouviu falar aí. Bom, é interessante essa questão. Pode voltar um pouco. Essa questão dos ambientes, na nossa concepção, o BIM está dentro de um contexto de ILM, é uma visão mais futurista, que a gente, obviamente, já conseguiu implementar esses conceitos, que é gerenciamento do ciclo de vida da infraestrutura relacionada à informação, né? Não é só para ambientes construídos. A nossa concepção tem que ter os ambientes natural, construído, social, cultural e econômico. Então, na nossa concepção, a gente consegue absorver esses tipos de ambientes, por isso que a gente consegue modelar dentro dos nossos processos
realmente como que no mundo real deve funcionar. Okay? Essa complexidade ela é tão grande quanto for a sua própria organização. Aqui é um exemplo, por exemplo, né, já de futuro, né, já uma realidade, em que a gente pode ter aqui, por exemplo, uma aplicação que a gente desenvolveu até para demonstrar, obviamente, que é factível isso. A gente cria aqui, por exemplo, 3 camadas, seria um ambiente para gestão corporativas e de negócios, são soluções para grandes corporações, empresas têm grandes ativos, e quanto maior for, maior o tamanho do seu problema, sabemos disso. Então, ela deve absorver, por exemplo, sem dúvida nenhuma, tecnologias BIM e outras. Né? Modelos de negócio, tem que ser possível representar vários modelos de negócio, podendo ser logístico, gestão de obras, edificações, ativo, pessoas, e assim por diante. Finanças, certo? Financeiros, e, obviamente, as soluções tecnológicas que vão permitir com que essa gestão e essa governança possa existir. Aqui, nesse triângulo em amarelo, para simplificar, vamos colocar como um ponto central seus ativos, e ele, obviamente, orbita sobre ele 3 palavras, que são os processos, projetos e serviços, né? Produtos e serviços. E numa camada mais exterior, você teria modelos do mundo real, porque a gente entende que se a gente consegue representar no mundo real aquilo que nós realmente vivenciamos, nossos processos, a gente consegue ter maior certeza da sua correta execução desse processo. O que a gente está acostumado é que desenvolvem softwares ou soluções que tentam simplificar o mundo real. Ao contrário, né? E isso, obviamente, elimina possibilidades de negócio, né? De atendimento, perda de oportunidades, etc. Então, a gente fez o caminho contrário. Vamos brigar e lutar para que a gente consiga representar no mundo real os processos que nós temos, e aí há um realinhamento e a coisa consegue ter maior produtividade. Uma das soluções ou tecnologias, ou tendências que a gente consegue resolver sobre essa concepção é gerenciamento de Smart City, como está aí, né? IoT e etc., e outras tecnologias. Isso serve para atender setor público ou privado também. Bom, tendências da indústria 4.0. Smart City precisa dessa visão de gestão e governança. Infraestruturas, grandes órgãos, públicos ou privados, precisam também dessa visão para gerenciamento de infraestrutura. Healthcare, que é uma grande tendência no mercado mundial, e etc. Todas essas tendências da indústria 4.0 vão precisar do BIM. Isso a gente não tem dúvida, tem certeza absoluta. Quem não enxergou isso vai perder mercado, vai perder oportunidade. E o objetivo aqui é conseguir a alta governança. Bom, aqui é uma revisão de tela, eu posso até compartilhar aqui o sistema. A tela em cima ali mostra, por exemplo, uma visão de Smart City. Se tiver instalado junto a uma prefeitura ou a um órgão que tivesse, por exemplo, uma gestão espalhada pelo Brasil, etc., ele teria uma governança bem maior. À direita, numa visão um pouco transparente, ele vê uma visão do mesmo espaço físico, mas focado em algum tipo de processo. Tá? Naquela visão mais colorida ali, a gente consegue ver uma visão de gestão energética da cidade. E o algoritmo, ou o significado de cada cor aí, depende do que se quer alcançar nesse algoritmo. Nesse caso aí, foi uma gestão seguindo o Procel Edifica, né? Então, uma coisa é o prédio foi projetado para consumir X de energia e o que ele consome hoje. Será que ele realmente foi bem projetado? Será realmente que não houve mudança da sua edificação? Será que uma informação desse tipo não serviria para um planejamento urbano? Entendeu? Então, uma visão de urbanista sobre isso é fundamental. E isso pode alimentar o planejamento estratégico da cidade e pode, sim, servir como dado para que a empresa de energia consiga fazer o seu planejamento de expansão e reduzir seus custos. E a gente pode entrar dentro de um prédio, por exemplo, nessa figura aí, que você consegue ver detalhes da edificação. Então, o nível de detalhamento da edificação ou da infraestrutura que se quer depende
do objetivo ou da riqueza do processo daquele órgão, assim dizer, empresa, etc. Se for uma empresa, por exemplo, privada, que quer fazer gestão de seus ativos, armazéns, né, gestão logística, etc., ele pode detalhar o quanto for necessário para a sua gestão. Então, o passo da modelagem, que começa na arquitetura, engenharia e construção, não termina nela. Termina, sim, na alta gestão dos ativos principais dessa instituição. Aqui embaixo, a gente consegue acompanhar uma edificação e outras infraestruturas significativas, como estruturas portuárias, etc. Só para realçar que essas imagens aqui são todas as imagens do sistema, né? Aqui, por exemplo, se você entra numa edificação que tem endereço lá no mundo virtual, que é um espelho do mundo real, você pode entrar dentro dela e se você tiver, por exemplo, um equipamento instalado aqui dentro, você pode pegar e fazer a gestão dele, se ele estiver lá como um objeto. Você pode gerir a manutenção dele, o contrato de manutenção dele. Se for um extintor, você sabe a data de validade da carga dele, né? Está na hora da recarga. Imagine uma edificação com 3.500 extintores. Você saber exatamente qual luzinha que está acendendo para você ir trocar ou recarregar ele hoje, né? Isso, o quanto não dá para diminuir no seguro do prédio, se você tem um prédio lá para alugar. Tem a questão de facilities também, né, que pode ser muito auxiliada nessa questão aí. Então, mas isso aqui já é um sistema também, que é uma coisa fora já dessa empresa aqui, que é uma empresa de consultoria, né? De consultoria, né? Que a pode gente ajudar. Eu vou, antes disso... tudo bem, pode mostrar essa última tela, pode mostrar a última tela. Apenas Então, essa aqui é a visão do sistema. Você pode fazer uma busca por endereço, ou pelo código do edifício, ou da benfeitoria, que você vai chegar nele, clica e entra em todas as camadas de gestão daí, em 2D, ou planilhas, ou projects, né? Várias interfaces que estão aí. Eu esqueci de colocar o meu contato, mas é só colocar Paulo Pelanda na internet, que minha vida é um livro aberto, vai aparecer aí tudo. Esqueci de colocar aqui. Tá? Bom, eu vou apenas aqui, só para que haja uma percepção maior, mostrar só a tela, vou compartilhar. Você quer que eu... Então, eu vou descompartilhar a minha, certo? Sim, pode. Tá bom. Beleza. Posso compartilhar? Ok. Vou tentar, né? Vamos ver. Está compartilhado? Não sei. Ainda não. Sim. E agora? Ok? Agora está. Ok. Aqui eu vou mostrar, por exemplo, uma cidade, certo? Que, de uma maneira muito fácil, o autogestor, sem entrar em telas complicadas ou sem necessitar de auxílio da área financeira ou da área de engenharia, etc., porque isso aqui é resultado de todo o trabalho de riquíssimos processos em vários setores, planejamento estratégico, finanças, etc., e pode acompanhar os resultados de sua cidade, ok? Então, essa visão, ele não pode alterar nesse ambiente, ele é resultado do seu processo. Por exemplo, pode ser uma empresa, uma prefeitura, né? Fica mais simples, né? Questão pública, né? Pode gerenciar a sua cidade de maneira muito mais fácil do que se usa hoje em todas as prefeituras no Brasil, né? Se for uma organização privada, essas edificações podem ser silos, podem ser galpões, né? Podem ser infraestruturas ligadas ao seu negócio, por exemplo, logística, em que pode estar espalhado no planeta. Como é que ele vai administrar isso? Então, fica mais fácil ele acompanhar. O autogestor, na verdade, é quase que uma experiência de game, né? Onde ele tem aqui uma visão mais simplificada. Aqui a gente consegue ver que alguma coisa foi modelada, certo? Que é apenas uma demonstração. E outras coisas têm modelagem mais simples, né? Etc. Ele tem aqui camadas, obviamente, que pode alimentar
né? Ou ajudar numa compreensão, pode ser públicas ou privadas, né? Não vou lembrar que o link aqui de acesso à internet não está muito bom, mas ele vai carregar outras camadas aí. Eu posso ter uma visão do mesmo espaço físico que vocês viram lá, certo? Mas uma visão energética da cidade. Isso é aquela imagem que a gente tirou daqui, exatamente. Tá? Agora, qual é o algoritmo, qual é o entendimento dessa questão da gestão energética? Pode ser N algoritmos. Como a gente tem a modelada informação de toda a cidade num ambiente virtual, você representa realmente a cidade aqui, a questão de o que se quer buscar, né? O que se quer. Então, ele roda-se o algoritmo, define-se aquela questão. A gente faz a previsão, provém a informação e faz a manutenção dela. E aqui uma visão mais específica, no caso aqui a certificação foi feita no Revit, a gente consegue colocar na nossa própria aplicação e consegue saber detalhes, né? Aí não só construtivo, mas quais são os processos que estão rodando aqui dentro, etc. Tá? Bom, essa é uma visão que a gente conseguiu hoje retratar, tá, para vocês, uma visão de que aquilo que se deseja, aqui tudo no próprio navegador, né? Inclusive, nossa solução roda na Amazon, de maneira a facilitar que as organizações possam entender como é que isso funciona. Então, se ela quiser alcançar um nível de alta gestão, a gente recomenda realmente a utilização do BIM, em qualquer estágio que ela esteja, comece e busque algo e integrar os seus processos, mas nessa nova filosofia. Essa é a tentativa assim, de colaborar com vocês, né? É isso, pessoal. Eu acho que é apenas uma simples demonstração, né? Isso aqui vocês podem ver que a gente pode controlar qualquer coisa, né? Qualquer empreendimento, infraestrutura, qualquer espaço físico, né, que se queira aqui, tá? Desculpe aqui, acesso à internet, eu estou usando Wi-Fi, né? Então, demora um pouco, mas se estiver dentro de uma rede cabeada, facilita bastante, tá? Uma infraestrutura. Ok? Pelano, você quer finalizar alguma coisa? Eu acho que era isso, né? Assim, a gente poderia aqui ficar 2 dias falando, entrando em cada processo do sistema, dando exemplos, mas eu acho que isso aí já foi explorado em outras palestras, né? A gente se coloca à disposição aí, né? Ok? Ok, Guilherme? Ok, eu tenho umas perguntas aqui para fazer. Deixa para o próximo evento. Não, tudo bem. Não, estou brincando. Então tá. Vocês que mandam aí. Não. Não, eu vou até pedir, porque eu tenho uma restrição de horário aqui, eu estou dentro de um local que eu tenho no máximo até 8 horas para ser, são 8h01, mas o Pelanda pode continuar, sem problema. Então tudo bem. Então se quiser se despedir aí do pessoal que está vendo. Já vou me despedir, tá? Ok, pessoal, obrigado aí pela participação. O que a gente puder ajudar nessa compreensão, a gente ajuda, sem problema nenhum. Também falasse da questão acadêmica, viu, Pelanda? Tá, eu falo. Não, eu só queria dizer o seguinte, o Alexandre, ele é o técnico, o camarada que pensou nesse sistema e que ajudou a montar e gerenciou o desenvolvimento dele, né? Então, perguntas mais técnicas, eu vou anotar aqui, depois eu vou pedir para ele mandar a resposta. Eu vou responder o que tiver ao meu alcance aqui, tá bem? Ok. Eu vou continuar enquanto isso. Não tem problema. Tá. Então tá, que eu vou... Oi? Você pode dar um stop aí no sharing, no screen sharing. Vocês dois, se vocês quiserem botar aí, os dois estão compartilhando a tela. Se quiser tirar, vai aparecer a câmera de vocês aí para responder. Então dá um stop aí, Fitzen, que eu não estou vendo aonde que eu dou o meu stop aqui. Provavelmente ali em cima, nos 3 pontinhos. Stop sharing, tá certo. Aí agora sim, agora estamos vendo todo mundo. Estamos aqui. Eu já vou começar com uma pergunta aqui, falando se o Jean Faustino perguntou aqui, atualmente o Opus contempla um gerenciamento de seus prédios, aliando os sensores de campo, né, medidores de temperatura, grandezas elétricas, já estão associados aos modelos BIM?
Não, ainda não, mas o sistema ele está apto a receber todo tipo de informação, obviamente que conforme o tipo de protocolo, o tipo de informação, ele requer algum desenvolvimento suplementar, mas ele foi concebido para justamente operar nesse novo paradigma aí da indústria 4.0, né? Internet das coisas, o mundo cyber-physical systems, né? Sistemas ciberfísico, né? Físico-cibernético. Que aqui tem uma pergunta do Ghost Rider justamente perguntando que a gente está cada vez mais se aproximando das smart cities. Bom, está perguntando, ou se elas ainda são distantes. O Exército já é uma smart city, já está a realidade para a gente. O Exército, a instituição já... É aquilo que você falou, se a gente olhar para uma cidade como se fosse uma empresa, uma organização, no caso, a gente está fazendo o contrário, né? A instituição, o Exército está como uma smart city, né? Exatamente. A melhor do mundo, já que nós... Não, o Alexandre ele exagera, porque o filho bonito todo mundo quer ser pai, né? Acontece o seguinte, na verdade, ele já funciona como uma smart city, não com nível de automação em todos os sentidos daquilo que a gente pode alcançar ainda. Sem sombra de dúvida, existe uma interação, muitas coisas exigem agentes que entrem com a informação, né? Mas o agente está lá com um dispositivo móvel e entra com a informação direto no sistema, e a central lá em Brasília vai ver imediatamente, vai atualizar todos os processos continuadamente, né? De maneira dinâmica, né? Só não tem, assim, o nível de automatização que poderá chegar um dia, né? Através dos dispositivos de internet das coisas, né? Do sensoriamento e envio. O nosso esforço no sentido de criar um ambiente que permite você implantar a indústria 4.0 de forma bem inteligente. Falando que isso daí vocês já estão... quando a gente... tiveram outras palestras que comentaram sobre gêmeos digitais. No caso, vocês têm um sistema pronto para receber isso, né? Basta a gente começar a gerar essas informações através dos sensores, dos modelos, né? Positivo. Você tem diversas soluções de mercado, então a gente, obviamente, para cada solução de mercado, mais ela específica ela seja, exige um esforço, mas vai ser um esforço pontual, entendeu? A parte da gestão, nós já estamos resolvendo essa questão. Assim, e com aqui o Fábio Santos perguntou, com esse decreto 9.983 de 2019, que criou o Comitê Gestor da Estratégia BIM-BR, se você vê um fortalecimento e aceleração da implementação BIM de forma federal e efetiva? Bom, se eles seguirem os conceitos que nós introduzimos lá atrás, eu acho que não estão plenamente disseminados, embora a gente tenha, desde o início, eu, particularmente, ajudado, na época ainda era MDIC, né? A estrutura, hoje está dentro do Ministério da Economia. Se eles seguirem os princípios que nortearam todo o esforço que nós fizemos, eu acho que a implementação ela vai ser de bom resultado. Os esforços atuais hoje realizados são muito bons, mas só isso não vai resolver. Tem que dar um passo além, tem que dar um passo que norteia para a indústria e a sociedade civil para onde que ela deve ir. Talvez faltando isso, né? Sim, que aí quando você fala desse norte para onde ir, tiveram duas perguntas aqui que, inclusive, eu até boto esse questionamento também do Fabinho e do Maurício Filho, que é você falando isso que o Exército está realizando, tem algum plano para que os municípios e os estados possam beneficiar disso tudo, possam implementar? Pois é, por isso que é difícil isso aí, porque é questão cultural, né? Aqueles ambientes que nós falamos lá, certo? Social, cultural. Então, a implantação de soluções, simples ou complexas que elas sejam, você tem que tratar de uma forma bem específica, né? Contexto político, tem que implementar, não é só tecnologia que nós estamos falando aqui, né? Bom, entendendo todo esse arcabouço aí que tem que ser tratado, a ideia nossa quando Pelanda e eu, obviamente, saímos, divulgar o que pode ser feito,
a colaborar com o governo ou com empresas que possam ser players nessa nova visão. Pode ser o município? Pode. Se ele tiver o espírito, né, ou a vontade política de fazer isso, hoje o Brasil já tem todas as tecnologias necessárias para dar exemplo para o mundo. Temos certeza disso. Eu poderia complementar essa resposta, essa dúvida, falando dos municípios especificamente. Quando se trata de grandes municípios, São Paulo, por exemplo, o Rio de Janeiro tá, no estado atual está se recuperando aí de uma crise grande. Mas vamos falar de São Paulo, Curitiba, né? E algumas outras grandes cidades, né? Elas têm condição, sim, de encabeçar esse tipo de tecnologia, de aplicar, né? Vocês imaginem o setor lá de aprovação de novos projetos de uma prefeitura que aceite ou parametrize tudo o que ele precisa saber de um novo projeto lá, do projeto legal para a implantação de um edifício ou uma infraestrutura qualquer, e que tudo seja automático. Isso é possível de fazer. O arquiteto, o engenheiro, ao submeter o projeto, antes de dar o enter, de enviar, ele já está interagindo com o sistema da prefeitura e sabendo se ele está aprovado ou não. Ou seja, muitos parâmetros podem ser automatizados. E a prefeitura, de posse dessa informação, ela tem condição de melhor gerir a sua cidade, né? E incorporando também aquelas outras informações que vêm dos sistemas cyberphysical, né, ciberfísicos, que são as informações do ambiente atual, né, informações que são coletadas de várias maneiras da população. Então, ela vai saber onde está a população maior de uma idade de 4 a 8 anos para fazer uma gestão de educação mais apropriada, mais adequada à localização dessa população, por exemplo, né, de saúde, uma porção de coisas. Agora, quando se trata de municípios pequenos, o município pequeno tem uma dificuldade muito grande de se gerir, né? A gente vê aí municípios que mal conseguem pagar os seus vereadores, né? Que deveria ser uma atividade não remunerada, mas tudo bem, né? Aí entram as políticas mais abrangentes que o governo federal, através dos seus ministérios, podem, e o BNDES, né, que tem a função de prover condições para que, por exemplo, um grupo de municípios de uma região, em conjunto, financiado pelo BNDES, consiga chegar num patamar de Smart City. Então, fala-se muito, mas a dificuldade de quem gerencia municípios, prefeitos, é muito difícil. 98%, 90 e tantos por cento do orçamento que vai para pagamento pessoal. Ele vai investir no quê? Como que ele vai fazer para chegar, para acompanhar isso? Mas aí requer a gente pensar um pouco mais num outro nível, né? Para ajudar. Bom, e tem outro detalhe, né? Que é a preocupação sempre nossa, eu acho que trabalha com tecnologia. Você deve a maior tecnologia do mundo, como nós podemos mostrar tudo, vários players podem mostrar. Mas o primeiro desafio é fazer a baixo custo. Se você não fizer a baixo custo, por exemplo, internet das coisas, o Smart City, só vai ser só para cidades que têm alto poder aquisitivo. E isso não é bom para você, não democratiza a tecnologia. Então, a tecnologia veio como internet e outras coisas para facilitar o cidadão. Então, a gente sempre coloca como desafio introduzir a tecnologia a melhor possível para atender também a baixo custo. Entendeu? Aí sim a gente entende que é o grande desafio. E é isso que estamos nessa direção. E é possível. Nós entendemos que é possível. Assim, muito bom, porque às vezes a gente até fala assim, né? Fica tão doido em querer botar isso tudo para funcionar que não fica viável para a grande realidade do Brasil, que é um país enorme, que tem mais de 4 mil municípios, né? Quanto? Nem 5.500 por aí. 5.500, então. Aí são outras realidades, né? Então, quando a gente fala de implementar, tem que ser algo
Hã? A gente tem que pensar sempre na sustentabilidade do projeto. Então, uma questão da sustentabilidade é a sustentabilidade econômica. Então, vai implementar Smart City nas pequenas prefeituras? Por que não? Mas qual é o modelo de negócio que permite fazer isso, né? Então, se tiver empresas e parceiros com essa preocupação, eu acho que estão na direção correta. É um princípio também de desenvolvimento e de apresentação de produtos. E aqui a gente teve bastante perguntas também perguntando sobre a questão dos benefícios que isso tudo traz, mas eu acho que vocês já abordaram bastante dessa Milhares parte de aí. É. benefícios. Milhares. Sai além daquelas questões básicas que a gente vê em várias apresentações sobre BIM, né? Quais são? Não, isso aí a gente não está preocupado com isso. O BIM já é, de fato, uma realidade e traz inúmeras facilidades, né? Ou retornos positivos. Nós estamos falando já no futuro. É gestão de cidades, né? Internet das coisas, né? E assim por diante. E o BIM obviamente, faz parte desse mundo complexo virtual que ajuda na governança, né? Por quê? Porque assim, esse sistema a gente vê como um organizador da informação. O BIM, ele, olhando para o paradigma anterior, ele exige um esforço muito maior, né? Você dizer que um modelo BIM tem que custar mais barato ou igual a um modelo CAD não tem, porque o esforço de modelagem é muito maior. Você tem que colocar lá. Então é um esforço muito grande. E o que uma incorporadora faz, por exemplo, uma construtora? Ela faz um esforço tremendo para gerar um modelo e depois engaveta o modelo, né? Às vezes nem passa para o cliente o modelo, porque o cliente também não vai saber o que fazer com ele. Então você Exatamente. acaba modelando, a informação depois fica desatualizada com o uso da edificação ou da infraestrutura que ele está entregando, e aquele esforço é jogado fora, né? Às Perde a vezes não só oportunidade. por causa desse fator, por causa do fator tecnológico. A indústria do software também, o software modelador evolui, ele já não abre mais o que foi salvo na versão anterior, ou abre com perdas, etc. Isso. Então, esse sistema, ele faz isso também. Ele escolhe não toda a informação, porque seria difícil você também gerir toda a informação, mas a informação essencial para você gerir a edificação ou a infraestrutura depois, e ela fica numa base de dados proprietária nossa, né, ou de quem está implantando um sistema desse, independe embora a gente lá também seja um repositório de um GED, né, um gerenciador eletrônico de documentos, né? O GeoJet. documento É um é um GeoJet. GeoGED, exatamente, porque o documento relativo a um projeto, a uma edificação, ele tem lá a sua versão, ele tem endereço no tempo e no espaço, eu sempre falo, né? Você sabe exatamente de qual edifício que é e qual foi a data que ele foi salvo, ou seja, você tem um controle de versões, você não vai pegar uma versão desatualizada, você não vai ter aquela dúvida, se você é um contratante, de qual é a versão que o contratado foi passado para o contratado construir, né? Se o contratado é uma construtora, uma empreiteira, né? Como já aconteceu, eu não sei mais qual versão eu contratei, se é essa, se é aquela, porque está num diretório de um engenheiro, de um arquiteto, ou na gaveta, num pendrive na gaveta de alguém. Esse não, esse aí está lá direitinho, certinho, eu sei qual é a última versão, quem fez a modificação, né, quem salvou, quem deletou, porque o deletado também vai para um lixo que eu consigo acessar novamente, mas ninguém consegue alterar o log do histórico. Quem aprovou o projeto, né? Isso é importante. Quem os responsáveis, né? Então, isso tudo está dentro desse sistema. Financeiro, Isso. valor, etc. O ciclo de vida, né? Dele. Pois é, e vocês estavam falando também do passado, presente e futuro, que essa parte da modelagem de engavetar modelos foi algo que ficou muito. Se tornou parte da cultura, porque no início não foi vendido o BIM, foi vendido a questão assim: agora você gera um corte rápido. Antigamente você tinha que fazer a planta baixa e depois fazer. E os cortes, você gera cortes automáticos. Foi inicialmente vendido assim. Então, o pessoal viu isso, aí agora quer dizer,
eles estão se dando conta que é mais caro, mas porque gera muito mais do que meramente um Olha, porte. Exatamente. olha, talvez você faça a curva do investimento, né? Você investe bastante no início, mas se aquele esforço de projeto for consumido no cliente, na gestão de ciclo da edificação que ele vai receber, ele se torna muito, muito mais barato do que o que você faz em CAD hoje, por exemplo. Então, por exemplo, você compra um carro para você usar 2 dias, um mês, ou para usar, de repente, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Vale a pena? Então, uma análise de custo, né? Se você tiver domínio, você quer ter domínio da gestão para ter baixa custo na manutenção, essa é uma análise de custo correta, que não é uma prática comum em órgão de controle público ou privado. Ele vê pontualmente quanto você gastou em projeto, em obra e quando terminou a obra, certo? Ele não tem a visão, poxa, mas esse prédio não foi feito para trabalhar bem ou ele funcionar bem durante 25 anos, mas dessa forma ele consegue funcionar de maneira muito mais inteligente 30, 40, 50 anos. Então, é a questão cultural. Na verdade, nós estamos errando nas análises de custo desses investimentos. Você não pode dizer que o projeto ou a modelagem BIM é mais cara. Não pode. Ela pode ser mais custosa em números nominais, né? Mas quando você trata da relatividade, ela é irrisória. Irrisória. Né? Irrisória, porque o benefício que ela traz durante o ciclo de vida, de 60, 70, 80, 100 anos, e até depois que ela é remodelada, né? Isso aí conforme o tempo vai passando, o custo vai tendendo a zero, né? O custo relativo vai ser zero lá no... Agora, se você pega essa informação, não pensa em uma edificação, pensa em 30, 40, 50, 100, 300, 500, como você tem um domínio de todas as informações disso, você vai gastar muito menos em manutenção, em pessoal, custo que nós estamos falando não é só dinheiro, né? É o tempo das pessoas envolvidas, etc. Se for computado de maneira correta, né, o custo real da coisa, você vai ter muito menos desperdício. Então, a visão não pode ser só da edificação, mas da utilização dele e como isso vai facilitar a tua gestão. Veja só. O público é fundamental. O setor privado é essencial. Não tem jeito. Veja só, a Google, a gente sabe que ela ganha dinheiro com a informação que ela coleta de graça de todo mundo. Né? Começou oferecendo muitas ferramentas gratuitas, começou a ter informação e começou a fazer negócio disso. Você imagine a quantidade de informações. Isso informações coletadas do público que nem sempre são confiáveis. Você tem que tratar ela, você tem que botar inteligência artificial em cima, com a densidade muito grande para você saber exatamente o que interessa daquilo ali para você comercializar ou fazer um modelo de negócio em cima. Agora, o BIM é uma informação precisa, com responsabilidade técnica. Então, quanto vale essa informação? Quanto vale para uma indústria de metálica, por exemplo, que faz esquadrias metálicas, saber quantas janelas tem naquele edifício, qual é o tipo, a geometria dela, para ela prover durante 50, 60 anos para aqueles tipos de edifício ou qualquer outra coisa, lâmpadas e quantidade enorme de equipamentos, né? Então, tem modelos de negócios aí que são fabulosos por trás do BIM, que, se explorados, realmente, e a informação vale muito dinheiro, vale muito mais do que uma informação coletada pelas pessoas que não têm compromisso nenhum em dar uma informação falsa, uma informação fake, né? Pois é, que aí já começa a entrar nessa parte de normativa, enfim, mas agora tudo isso vai estar caminhando, né? Como a gente está indo para algum lugar, mas aí caminhando certo por linhas tortas, a gente vai acertando, né? Não pode ficar parado, né? Tem que caminhar. Sempre tem aquele ditado que diz assim: tudo pode acontecer, inclusive nada, que o nada faz parte do tudo. Só que nesse caso o nada está excluído. A gente vai caminhar e tudo pode acontecer realmente, qualquer coisa, e às vezes muito além do que a gente espera. É que a gente, no Brasil, a gente tem boas ideias, muito esforço, né? Não desiste nunca,
mas a gente não tem o recurso. E os investidores, às vezes, não confiam na prata da casa, né? Por exemplo, os investidores anjos no Brasil querem investir 30, 40 mil reais e ganhar milhões, né? Então, uma tecnologia desse tipo é cara, né? Exige investimento, existe gente que tenha coragem e confiança no trabalho que é feito dentro do próprio Brasil, né? O Brasil é um país pujante de futuro. Esse futuro nunca chega, mas um dia vai chegar, é inevitável. O Brasil é um país inevitável. Essa parte do... vai chegar o momento, mas a gente concorda absolutamente com o que vocês falaram aí. Essa parte do nosso desenvolvimento pessoal que a gente tem aqui no Brasil é algo de outro mundo. Mas E aí, como uma última pergunta aqui, que a gente já está chegando no nosso limite, vendo isso daí tudo, eu agora, pela primeira vez, conversando com vocês, né, a minha cabeça já começa a trocar as engrenagens, começa a pensar de outra forma, né? E aí, eu vi uma pergunta aqui da Arleiane, que perguntou o que ainda dificulta a adoção BIM no Brasil? E aí, agora, na minha cabeça, o que está passando é essa questão que eu comentei, né? Quando eu falei caro, Paulo, que você comentou comigo, é porque as pessoas talvez estivessem vendo o Revit como um AutoCAD caro, um Nanquim caro, enfim, não, isso é uma ferramenta de desenho muito cara, pô. É questão cultural. Questão cultural, entendeu? E percepção correta do investimento. Claro que é um alto investimento para a empresa que só faz projeto. É um alto investimento para a empresa que só faz construção. Mas o que o cliente quer no final? Se o cliente for... Nós sabemos que, na maioria das tecnologias do mundo, em vários setores, quem tem muito recurso ajuda que essas tecnologias e processos mais inteligentes sejam introduzidos no mercado. Isso, depois, com o tempo, é popularizado e baixo custo, né? Nós sabemos disso. Então, o cliente tipo governo, certo? Ou grandes empresas, elas têm um grande resultado se investir em coisas desse tipo que nós mostramos, de BIM, etc. Bom, de uma certa maneira, vai ter excelentes resultados. Então, esse tipo de cliente deveria ser os primeiros a absorverem isso, né? E de uma forma comum, eles que vão arrastar, na verdade, para onde que vai esses produtos que vão ser consumidos aí. Os resultados vão ser muito positivos nessa direção. Talvez a política de adoção de BIM no Brasil fosse focado para os grandes players, entendeu? Aí sim, esse custo, entre aspas, nós estamos falando, ele se torna diminuto, certo? É uma questão de viabilidade técnico-econômica de introdução da tecnologia e os seus resultados lá na frente. É uma abordagem econômica que nós temos que ter na introdução tecnológica. Não é só a tecnologia em si. Então, muita gente discute o software e o hardware. Não é esse o ponto, o foco. O foco é uma viabilidade técnico-econômica de como absorver o BIM no Brasil. Então, é uma questão estratégica. E uma visão correta estratégica vai fomentar o quê? A industrialização, né? No caso aí da arquitetura, engenharia e construção e seus produtos no mercado brasileiro. Vai aumentar nossa competitividade nível Brasil, as empresas se alinham ao mundo e, como consequência final, quem tem menos recursos sai beneficiado. Nossa, e aí... Bom, pessoal, então agora estamos chegando aqui no nosso limite de horário, mas gostaria de agradecer Paulo e Alexandre, porque parece assim, agora, depois dessa nossa conversa, as engrenagens estão ali, agora começou a juntar as diferentes engrenagens, começou a rodar assim, começa a pensar uma coisa ou outra diferente. Eu acho que essa troca daí foi muito boa. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente aqui hoje, viu? Guilherme, a nossa intenção sempre é para buscar o conhecimento, primeiro começa na confusão, entendeu? Mergulha primeiro, depois vai, né, o produto fica melhor. Tá certo? Pois é, valeu. Aí, pessoal. Valeu, Guilherme, você está sediado no Rio de Janeiro, né? Tô aqui. Se quiser aparecer lá no Instituto Militar de Engenharia, naquele local aprazível ali na Praia Vermelha, na frente do Pão de Açúcar, né? Estaremos ali, é só me procurar lá, o professor Paulo Pelanda. A gente tem, a minha área de pesquisa não é de formação e pesquisa não é focada no BIM, mas
dada a experiência que a gente teve aí, e a troca e a colaboração do Alexandre, nós começamos há 3, 4 anos atrás a fazer um esforço de BIM lá no Instituto. Então, já tem vários TCCs e disciplinas de graduação focadas nisso. Já temos um mestrado defendido, um doutorado para ser defendido agora em novembro, e outros alunos de mestrado e doutorado entrando. Então, a gente está fazendo um esforço meio de isolado, né? Um esforço muito grande, paralelo à minha linha de pesquisa, que é na área de automação industrial, automação, né? Sistemas de controle, mas que também, no final, tudo se junta, né? Então, a gente está com esse negócio. Vai lá conhecer o nosso laboratório também de automação, que é bem focado na indústria 4.0, bem no paradigma, um centro de manufatura industrial todo robotizado aqui na Praia Vermelha, e todo estendo o convite aí. Você quer dizer, então, que existe tecnologia na praia também, né? Tem tecnologia na praia, o que menos a gente faz é ir para a praia, mas... Exatamente. Não, pô, eu já agradeço, e eu vou sim, porque, e aí, lembrando do IME, eu fiz a engenharia cartográfica na UERJ, então, assim, o IME vira uma referência na questão da cartografia, né? Não somos muitos, então os poucos que temos, a gente... Então, tô para dar uma visita lá. Legal. Agradeço o convite, a oportunidade. Desculpa aí, Alexandre, só deixa eu concluir, não vou mais falar. Agradeço o convite, a oportunidade de atingir mais público, né, sem sair de casa, né, e achei muito interessante participar e compartilhar, né. É uma pena que eu não estou conseguindo assistir, depois eu vou entrar aí no link aí para assistir as palestras aí, algumas selecionadas aí. Muito obrigado, tá? Eu gostaria também de agradecer essa oportunidade, é uma experiência muito boa, né? E o princípio, independente se a gente é setor privado, público, tem que ser sempre da colaboração. Se a gente colaborar, todos nós vamos ganhar. Isso é fato. Tá? Então, a gente não dispensa esforços no sentido de colaborar. A gente ganha muito com isso, na troca de informação. Certo? Legal, muito obrigado aí. Eu falei, foi só comentar, o pessoal já está assim, excursão? Alguém falou em excursão lá no chat? Com direito à praia, com certeza. Com direito à praia aí, ó. Então, pessoal, eu vou aqui fazer agora só os comunicados finais aqui.